Ok, a partir de agora gravando. Então, vou falar para vocês hoje sobre erro de execução e resultado diverso do pretendido. Então, são dois tipos de erros acidentais no direito penal, né? Mas antes de aprofundar esse assunto, eu gostaria de mostrar para vocês aqui toda a estrutura de erro que existe no direito penal, né? Por isso que eu preparei esse quadro aqui. Então, o erro jurídico penal, ele existe nos seguintes aspectos. O erro pode recair sobre o conhecimento do fato típico, portanto, o erro pode recair sobre o fato típico, e aí tem as consequências. O erro pode recair sobre o conhecimento da ilicitude, ou antijuricidade, portanto, o erro pode recair sobre a antijuricidade da conduta, tá? Então, nós vamos ter o erro que recai sobre o fato, um que recai sobre a antijuricidade. Nós temos um erro que recai sobre as causas de exculpação e nós temos os erros acidentais, que é esses que nós vamos ver hoje. Desses erros acidentais, nós vamos ver esses dois, especificamente esses dois que eu marquei aqui de amarelo, né? Que é o aberratio ictus, que é o erro de execução, e o aberratio criminis, que é o resultado diverso do pretendido, tá? Mas eu queria mostrar para vocês essa visão geral dos erros. Então, se o erro jurídico penal recai sobre o fato típico, se chama erro de tipo, tá? É quando o erro recai sobre os elementos do fato típico, tá? Esse erro que recai sobre os elementos do fato típico pode ser um erro invencível e pode ser um erro vencível. Até coloquei aqui. Se o erro for invencível, exclui o dolo e a culpa. O sujeito não responde por nada, não há nenhuma punição. Se o erro for vencível, então o sujeito não responde pelo crime doloso, mas responde pelo crime culposo. Eu coloquei aqui, ó, exclui o dolo, mas permite a punição culposa. Naturalmente, se prevista em lei a punição culposa, né? Então, o sujeito atira em alguém pensando ser um animal. O sujeito está caçando e vê o movimento da floresta, atira pensando ser um animal, depois constata que se tratava de uma pessoa. Então, isso era um erro vencível. Ele não responde pelo homicídio doloso, mas responde pelo homicídio culposo, tá? Aí eu citei um exemplo aqui que é bastante longo, eu não vou ler porque não é nosso conteúdo, isso é só uma revisão rápida. Mas aí vocês depois, na gravação, vocês podem parar e ler um exemplo de erro de tipo invencível, né? Então, o erro de tipo, o erro jurídico penal chamado erro de tipo, ele recai sobre os elementos do fato típico, tá? Então, vamos ver esse aqui que é bem pequeno. O sujeito subtrai celular do amigo pensando ser o seu. Isso é muito comum. As pessoas vão saindo do local e pegam o celular da outra pessoa pensando ser o dela. Isso é o erro de tipo inexcusável, né? Exclui o dolo, né? Porque são muito parecidos. Às vezes não tem como a pessoa constatar, né? Eu diria que as pessoas aí não seriam punidas, até porque o crime de furto não admite a forma culposa. Então, na verdade, é um erro de tipo, mas é indiferente se é invencível ou vencível, se é evitável ou inevitável, porque o crime de furto, a elementar coisa alheia, porque o erro seria sobre essa elementar coisa alheia. Elementar, como nós já vimos em Pena 1, são todos são todas as palavras que estão ali no fato típico, que estão descrevendo o crime. Se faltar uma daquelas palavras que estão definindo a conduta proibida, vai excluir o delito, porque ali são chamados elementares. No caso do crime de furto, faltou a elementar alguém, ou o elemento do crime chamado coisa, aliás, coisa alheia, né?
O sujeito não sabia que o celular era alheio. Então o erro recaiu sobre esta elementar. Então isso é o chamado erro de tipo, porque recai sobre o tipo, sobre o fato típico. Nós temos também um outro erro jurídico penal chamado erro de proibição, que recai sobre o quê? O conhecimento da ilicitude, que é um elemento da culpabilidade. Se vocês olharem lá, vai ter, nas aulas passadas, vai ter lá na culpabilidade um elemento chamado potencial consciência da ilicitude, o potencial conhecimento da ilicitude ou da antijuricidade. Então, o erro aqui não recai sobre o fato típico. O erro recai sobre a proibição da norma, sobre o conhecimento da ilicitude, da antijuricidade. Então, quando o erro recai sobre a proibição da norma, se chama erro de tipo, aliás, erro de proibição. Tá? Esse erro de proibição pode ser direto, quando ele recai sobre uma norma incriminadora. E pode ser um erro de proibição indireto, quando ele recai sobre uma norma justificadora. Então, veja um exemplo aqui de um erro inevitável que recai sobre uma causa, sobre uma norma incriminadora. Então, vejam que, nesse erro evitável, em razão do erro, exclui-se a potencial consciência da ilicitude e, por sua vez, exclui a culpabilidade. Porque o erro recaiu sobre a ilicitude, sobre a antijuricidade, e era um erro inevitável. Então, o sujeito acha um relógio na rua e se apropria. Então, na verdade, ele não sabia que tinha que devolver esse relógio à autoridade policial, na medida em que ele não sabia quem era o proprietário para devolvê-lo. Então, ele não sabia dessa norma proibitiva, da proibição da norma, que manda ele devolver. Então, ele incorreu no erro de proibição direto, inevitável. Aqui está inevitável, é inevitável, né? Depois eu corrijo. Tá? É um erro inevitável. Tá? Aqui é um E no lugar do I. Foi um erro de digitação aí. É inevitável. Então, ele incorreu no erro inevitável, tá? Nessa hipótese aqui. Agora, o erro que recai sobre o conhecimento da ilicitude pode ser também, e de uma norma incriminadora, ele recai sobre o conhecimento da ilicitude de uma norma incriminadora. Pode ser um erro evitável. Então, a culpabilidade não é excluída, mas ela é diminuída. O sujeito tem direito a uma redução da pena, o acusado vai ter direito a redução da pena de 1/3, de 1/6 a 1/3. Não, de 1/3 a 2/3. Melhor dizendo, né? Que tá, eu vou corrigir também aqui, mas isso aqui o importante é saber que tem uma redução de pena lá no artigo 21, tá? Que é de 1/6 a 1/3, né? Aqui eu coloquei 1/3 a 1/3, é 1/6 a 1/3. Tá? Então aqui o crime continua doloso, né? Por exemplo, o sujeito tentar na casa alheia pensando estar autorizado. Então seria um crime de violação de domicílio por engano, né? Então, como o erro era evitável, exclui a modalidade dolosa. Aliás, não exclui a modalidade dolosa, mas ele tem direito a uma pena reduzida. Isso em relação à norma incriminadora. Quando o erro recai sobre a ilicitude, mas se refere a uma norma justificadora, então nós vamos ter o erro de proibição indireto, que é o chamado erro que recai sobre a justificadora e mais especificamente sobre a existência ou os limites dessa justificadora. Então, se o erro recai sobre uma norma justificadora e se refere à existência ou os limites da justificadora, esse erro, então nós vamos ter o chamado erro de proibição indireto, que pode ser um erro inevitável, exclui a consciência da ilicitude, exclui a culpabilidade dolosa e culposa, exclui a punição. Por exemplo, corrigir filho alheio. O sujeito imagina que existe uma causa justificadora, quando, na verdade, estamos diante de uma causa justificadora não existente ou não reconhecida pela lei.
porque essa causa não existe na lei, né? Você corrigir filho alheio. Então, na verdade, aqui é um erro inevitável. Exclui a consciência da ilicitude e exclui a culpabilidade dolosa e culposa. Erro de proibição indireta, que incidiu sobre a existência da justificadora, da causa de exclusão de ilicitude, que é conhecido também como justificadora, vocês sabem. Mas esse erro de proibição indireta, que recai sobre uma justificadora, pode incidir sobre os limites dessa justificadora. Então, nós vamos ver aqui um exemplo nesse erro evitável, né? Não exclui a culpabilidade, mas ela é diminuída, né? Que se expressa sobre a forma de diminuição de pena de 1/6 a 1/3. O crime continua doloso. O sujeito tem apenas esse direito à redução da pena. Em outras palavras, a culpabilidade não é excluída, mas ela é diminuída. Exemplo: matar o ladrão em fuga após abandonar o objeto furtado. O sujeito já abandonou o objeto furtado, está fugindo, e o proprietário do objeto atira no ladrão e mata, por exemplo. Ele ultrapassou os limites da justificadora existente na lei, no caso a legítima defesa, porque o sujeito que já está em fuga, já abandonou a coisa furtada, não autoriza mais o sujeito a agir em legítima defesa, porque não está mais sofrendo agressão. A agressão já sofreu, já cessou. Então, nessa hipótese, há um erro sobre os limites da justificadora legítima defesa. O sujeito imagina que ainda está autorizado a se defender. Então, esse erro é um erro evitável. O que é que ocorre com o erro evitável? Exclui a culpabilidade, aliás, não exclui a culpabilidade, melhor dizendo, mas ela é diminuída, né, sob a forma de diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Então, isso é o chamado erro de proibição direta. Ele pode ser inevitável e evitável, né, sobre a justificadora. Da mesma forma que o erro de proibição direto, ele pode ser inevitável e evitável, e pode recair sobre uma incriminadora. Aí vocês podem me perguntar: professor, mas o erro... Isso deu 2 exemplos de erro que cai sobre a existência ou os limites da justificadora. É isso? Aqui sobre a existência e esse aqui sobre os limites. Mas se o erro recair sobre os elementos da justificadora, aí não é mais erro de proibição indireto, vai se chamar erro de tipo permissivo. Quando o erro recai sobre uma norma justificadora, mas o erro não se refere à existência ou aos limites da justificadora, mas sim sobre os elementos dessa justificadora, aí se chama erro de tipo permissivo, e não erro de proibição indireto. Então vamos citar um exemplo, é o caso típico da legítima defesa putativa. Abel ameaça Caim, ameaçando de morte Caim continuamente. Certo dia se encontram numa rua escura, né? E aí Abel leva a mão ao bolso do terno, Caim, imaginando que ele ia consumar a ameaça, saca a arma e atira primeiro e mata Abel, né? Ora, nessa hipótese é a chamada legítima defesa putativa. O sujeito imaginava que estava na iminência de sofrer uma agressão e reage primeiro e mata a vítima. Então vejam que nessa hipótese estamos diante de um erro que recaiu sobre a elementar da legítima defesa, da justificadora chamada legítima defesa. Mas qual é elementar? A agressão injusta, né? No caso aqui, Caim imaginou que a agressão de Abel seria injusta, quando na verdade se verificou que Abel não portava arma nenhuma, mas levou a mão ao bolso do terno para pegar um lenço. Então houve um erro que caiu sobre um elementar da justificadora. Então esse erro se chama erro de tipo permissivo. Qual é a consequência desse erro? Exclui o dolo,
E a culpa, no caso aqui, porque é um erro inevitável. A mesma forma, esse erro aqui da aluna. A aluna, ao ver uma cobra na sala de aula, lesiona outra pessoa para fugir da sala. Depois constata-se que era uma cobra movida a controle remoto. Era uma cobra de brinquedo. Mas, à noite, né, pela aparência da cobra, que era muito semelhante a uma cobra natural, real, ela, infelizmente, causou uma lesão corporal numa colega que estava na frente para poder sair da sala. Então, aqui houve um erro sobre a justificadora chamada estado de necessidade. É sobre elementar perigo, não é verdade? Então, exclui também o dolo e a culpa. Mas esse erro que recai sobre os elementos de uma justificadora pode também ser um erro vencível ou evitável. E nessa hipótese, se o erro for vencível, exclui-se o dolo, mas subsiste a culpa, se prevista em lei. Então vamos ver um exemplo. O sujeito tem casa furtada todo fim de semana. Todo fim de semana o ladrão está entrando na sua casa para furtar. Um dia ele resolve matar o ladrão. Quer dizer, vai agir em legítima defesa do seu patrimônio. E ao ver o ladrão entrando na sua casa, ele atira e mata. Na verdade, não era o ladrão quando ele vai se certificar, era o filho dele que estava chegando de viagem. Então, é a chamada legítima defesa putativa. Mas esse erro aqui era vencível, porque se ele sabe que o filho está viajando, ele poderia ter mais cuidado, porque poderia ser o filho que estava chegando de viagem, né? E não o ladrão. Então, nessa hipótese, exclui o dolo, mas subsiste a culpa. Nesse caso, como é previsto em lei, o homicídio culposo, ele responde pelo homicídio culposo. É a chamada culpa imprópria, onde há dolo na conduta, o sujeito quer matar, mas em razão do erro de tipo vencível, ele responde por culpa. Outro exemplo, sentinela mata o amigo que havia fugido da prisão do exército inimigo. Então o sujeito está lá no campo de guerra, está fazendo sentinela lá no acampamento e vê um vulto chegando próximo. Então ele atira pensando ser um inimigo, ser um soldado inimigo. Depois verifica que era um amigo, era um soldado amigo que tinha fugido da prisão do exército inimigo e estava chegando à noite no acampamento. Então, ele errou sobre a justificadora estrito cumprimento do dever legal. Né? Ele imaginava que era um inimigo, quando na verdade não era. Então ele excluiu o dolo, mas subsiste a culpa. Ele responderia pelo homicídio culposo. Tá? Então depois vocês deem uma olhada nisso, que isso é muito importante, né? Para vocês, eu falei em pena 1, mas não falei assim de forma bem detalhada e bem, digamos assim, didática, né? Do ponto de vista pedagógico. Tá? Muito bem. Mas hoje nós vamos tratar desse erro aqui, dos erros acidentais, e mais especificamente desse aberratio ictus, é o erro de execução, e do aberratio criminis, que é o erro, é o chamado resultado diverso do pretendido, é o erro em relação ao crime. O sujeito quer praticar um crime e pratica outro. Então vamos lá para a nossa tela de hoje, propriamente dita, que vai ser nosso conteúdo novo. Então vamos logo ver o erro de execução. O que é o erro de execução, que é conhecido também como aberratio ictus, do latim, né? Significa erro no meio de execução do crime. Então está aqui o artigo 73 que regulamenta esse erro. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa
que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Vamos logo explicar essa parte aqui para vocês, depois a gente ir para as explicações. Ora, aqui ocorre o seguinte: o sujeito que atingiu uma pessoa e atinge outra, que não tem nada a ver com a história. Então vamos ver aqui. O sujeito quer cometer um crime de homicídio e comete um crime de homicídio. Não tem erro em relação ao crime que ele quer cometer, mas ele erra no meio de execução. Ele erra o tiro, que é o meio de execução. Veja que o alvo que ele tem intenção de matar, a pessoa que ele tem que acertar, é esta pessoa de camisa preta que está aqui carregando o seu cachorro. Mas ele erra e acerta esta outra pessoa de blusa branca aqui que não tem nada a ver com a história. O que diz a lei? Responde pelo crime, pelo homicídio doloso, como se tivesse acertado o alvo pretendido. É isso que diz a lei, né? Quando o sujeito, querendo, por erro, nos meios de execução, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Então, ele pretendia matar esta pessoa e findou matando esta pessoa. Então, responde como se tivesse matado esta pessoa. Tá? Porque pode ocorrer, ou seja, mas o homicídio é o mesmo, né? Geralmente os alunos falam, mas professor, nas aulas presenciais, né? Professor, mas o homicídio é o mesmo. Por que diferença faz? Em vez de considerar esse aqui, tem que considerar esse aqui, como se fosse ele que tivesse sofrido o homicídio. Porque é o seguinte, existem algumas circunstâncias agravantes, por exemplo, que diz que se o crime é cometido, por exemplo, contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, né, incide a agravante do artigo 61. Né? Então, vamos supor que se esse tiro aqui fosse para o irmão dele, e, portanto, ele, se tivesse acertado mesmo o irmão, ia sofrer agravante. Né? Mas ele errou, ele acertou esse aqui, que não é parente. Ocorre que a lei manda considerar como se ele tivesse atingido a pessoa certa, que ele queria cometer o crime. Então, embora ele tenha acertado aqui neste erro, esta pessoa de camiseta branca, ele vai responder pela agravante do fato de ter pretendido matar o irmão. É o que diz aqui. Quando o sujeito atinge pessoa, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, né? Quer dizer, contra a pessoa que ele pretendia, atendendo-se o disposto no artigo 20 deste Código. Então, vamos ver aqui o artigo 20 do Código, qual é? Este aqui, né? Não, este. Parágrafo 3º, né? Aqui o parágrafo 3º, eu não separei, mas separo agora. É o erro sobre a pessoa. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena, claro, né? Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidade da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então, vocês vejam que é irrelevante as condições da vítima real. O que vai influenciar é a pessoa contra quem o agente queria praticar o crime, que é aqui nessa hipótese que nós acabamos de mostrar. Não é verdade? O sujeito, aqui, né? O sujeito queria cometer o crime contra essa, mas cometeu contra esta. Então, não se considera as condições dessa pessoa, mas sim as condições desta aqui. Por exemplo, se ela for irmão, então, embora ele não tenha matado o irmão, tenha matado um terceiro estranho, mas ele vai responder
por essa agravante do fato, em razão do fato de ter cometido o crime, de ter pretendido cometer o crime contra o irmão. Ok? Agora vamos ver a outra situação, né? Por que que se aplica o artigo 70 do Código Penal, o concurso formal, né? O sujeito quer praticar o crime contra aqui o sujeito que está carregando o cachorro. Deixa eu aumentar essa tela um pouquinho que eu acho que vai melhorar para vocês. Aí. Só puxar ela aqui rapidinho. Fica maior. Estava dando aula por uma tela menor, mas essa aqui vai ficar melhor. Vou tirar essa aqui por enquanto. Muito bem. Então, o que que ocorre? O sujeito agora quer matar a mesma pessoa, né? Que está com o cachorro. Mas ele, além de acertar esta pessoa aqui, acerta também essa. Então, digamos que ele conseguiu praticar o homicídio contra esta pessoa de preto e lesionar esta outra pessoa aqui. Não morreu, mas lesionou. Pode ter morrido também, mas no caso aqui não vamos matar o rapaz, não, né? Então ele responde pelo homicídio doloso em concurso formal. Ou seja, ele responde por este homicídio e, em relação à lesão corporal, ele vai sofrer um aumento de pena no momento da sentença. Por isso que eu coloquei aqui, responde pelo homicídio doloso, que era quem ele queria. Em relação a outra pessoa que não tem nada a ver com a história, ele responde em concurso formal. Ou seja, ele vai ter um aumento da sua pena, de acordo com o artigo 70 do Código Penal. Não é isso que diz a lei? Ó? Nesse caso, no caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Então, ele atinge a pessoa que queria e atinge outra pessoa também. O que diz o artigo 70 do Código? Vamos puxar lá um instantinho. Opa, peraí, gente, acho que eu passei muito aqui. Aqui, ó. Aqui, perfeito. Quando o agente, mediante uma só ação, no caso ali um único tiro, né, uma só ação, uma só conduta, pratica 2 ou mais crimes. Veja que ele praticou 2 crimes, um de homicídio e outro de lesão corporal. Né? E causou a lesão numa pessoa e matou a outra. Então, no caso, os crimes não são idênticos, os crimes são diferentes. Mas isso aqui é irrelevante, idênticos ou não. Aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis. No nosso caso lá, é a pena de homicídio e não a da lesão. Então, aplica a pena de homicídio. Porque diz, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Então, o sujeito vai responder por um homicídio. Voltando aqui. O sujeito vai responder por este homicídio. E em relação à lesão, ele vai responder pelo aumento de 1/6 até a metade. Então, ele não responde aqui com as penas somadas. Que o código manda dizer que o sujeito, se for uma única ação dele, é concurso formal. Ação única, 2 crimes, 2 lesões. Então, nessa hipótese, se aplica a pena do crime mais grave, no caso aqui o homicídio, em relação a outra, um aumento de pena, conforme nós vimos lá no artigo 70 agora há pouco. Então, está aqui a solução que a lei dá para esses casos. Responde pelo homicídio doloso em concurso formal, observando o artigo 70. Tá? Resumindo, houve um erro na execução. Na hora de execução aqui, há um erro, né? Nos 2 casos. Né? E lesionou o mesmo bem jurídico, a vida, ainda que de pessoa diferente da pretendida. Né? Então, o sujeito quer cometer só um crime, mas finda cometendo 2, nessa hipótese aqui. Aqui ele quer cometer só um, comete só um, mas contra pessoa diferente, pessoa estranha. Eu puxei tá pequeno aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar. Ampliou. Ouça isso aí. Aqui no estado de São Paulo,
Professor, não tá saindo o som direito, não. Pelo menos aqui. Tá saindo áudio? Não, é? Peraí, gente. Peraí, só um minutinho. Peraí, então. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Só um minutinho. Peraí, deixa eu ver. Saí assim, só um finalzinho, dá pra ouvir um pouquinho. Não sei se é porque tá saindo em outro lugar. Peraí, só um minutinho. Acho que eu já sei o que é. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Peraí. É. Tá, eu vou sair da tela cheia, que aí vocês vão ouvir, né? Na verdade, porque vai ficar pequena a tela, não vai ficar grande assim. Porque na tela cheia não vai dar para colocar aí para vocês verem, né? Mas na tela pequena eu vou ver se vocês conseguem ver isso aí. Agora eu conto para vocês a história de uma viagem entre amigos para o litoral sul, aqui no estado de São Paulo. Tá saindo o áudio aí, gente? Vocês estão ouvindo o áudio ou não? Professor, deu pra ouvir um pouco, mas ficou cortando bastante. Eu não tô ouvindo nada, não. Não, né? Então, peraí, deixa eu ver um pouco. Deixa eu ver aqui uma coisa. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui se eu consigo. Se vocês não estão ouvindo, então não adianta eu colocar não, gente. Mas é o seguinte, ele está citando um exemplo aqui de duas mulheres estavam no churrasco no litoral sul de São Paulo e uma das mulheres resolveu matar o marido. E aí, ao atirar no marido, errou e acertou na amiga dela, né? Uma outra pessoa que estava junto no local. E, enfim, né? Não acertou o marido. É o caso típico de concurso formal. Ou seja, no caso, ela queria matar uma pessoa e acertou outra. Como é que a lei resolve essa situação? Ela vai responder, que é essa primeira hipótese aqui, ela vai responder como se tivesse acertado no marido dela o tiro. Portanto, ela vai sofrer, além das penalidades do homicídio normal, lá do artigo 121, mais uma agravante do artigo 61, pelo fato de ter atirado no cônjuge, né? Veja, porque não se considera as condições da pessoa que ela efetivamente matou. No caso, não se considera as condições da amiga, mas se considera como se ela tivesse matado o marido. E aí, quando é contra o marido, tem esta agravante no artigo 61, né? É isso que eu queria mostrar para vocês, mas não está saindo áudio, eu não sei exatamente porquê, né? Quem sabe da outra vez. Professor, Opa, pois não. independentemente de se os agravantes fossem existir na pessoa que ela de fato matou. Por exemplo, se ela a amiga, o fato dela matar a amiga fosse trazer alguns agravantes. Não, aí Ela não. responderia, Não, responderia pelo que ela queria matar, de qualquer forma. não, eu não entendi bem, mas eu acho que você quer dizer o seguinte, ela queria matar a amiga mesmo, e não o marido, na hipótese. Aham. Aí ela responde normalmente pelo homicídio, né? Mas não tem agravante do 61. Agravante só é se for cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Na hipótese aí, como a amiga não se enquadra nessa categoria, então ela responde pelo homicídio, qualificado ou privilegiado, ou homicídio simples, aí é depender de cada situação, né? Mas ela responde pelo homicídio somente. Não tem agravante do fato da pessoa ser cônjuge. Mas, ao contrário, nesse exemplo que eu coloquei, que ela atirou no marido, queria matar o marido, e acertou na amiga. A lei diz que não se considera as condições da pessoa
real que sofreu o dano aí, que no caso a morte. Não se considera a pessoa que ela acertou, no caso aí a amiga, mas se considera as condições do marido. E aí, em razão disso, ela sofre o agravante do artigo 61. Entendeu? Entendi, Ficou professor. clarinho, né? Obrigada. Às vezes sou repetitivo, porque como vocês nunca viram esse conteúdo, é preciso a gente ir devagar e repetir, etc. Não tem problema, porque é um conteúdo que às vezes exige certa complexidade, né? São duas hipóteses distintas aqui que eu mostrei para vocês, né? E envolve ainda o artigo 20 e o artigo 70, né? Então, quem não tem mutabilidade com o direito penal pode ter alguma dificuldade de entendimento. Por isso que eu paro, eu volto, não tem problema, repito. Certamente, fosse uma aula de mestrado ou doutorado, eu passava isso aqui de forma muito rápida, porque pressupõe que as pessoas já conhecem isso, né? Já estudaram. Né? A gente já ia levantar outras hipóteses aqui, né? Ia colocar outro tipo de hipóteses mais complexas, né? Para o pessoal, porque pressupõe que essas aqui eles já dominam. Muito bem, vamos ver então o resultado diverso do pretendido? Então vamos lá. Fora dos casos do artigo anterior, que é o erro de execução, quando por acidente ou erro na execução, veja que há um erro na execução, mas não cai nessa hipótese aqui do artigo anterior. Então vejam que fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido. O agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Então vamos imaginar que o sujeito quer praticar um crime. Eu não coloquei esse como exemplo. Olha, eu tinha colocado, mas quando o meu computador desligou, ele foi embora. Eu tinha colocado aqui. Então eu vou citar para vocês. Por exemplo, o sujeito quer, por algum motivo, não gosta de alguém e quer quebrar o vidro do carro dele. E lança uma pedra em direção ao carro e acerta numa pessoa que vai passando próximo. O que ocorre? Qual era o dolo da pessoa? Causar um crime de dano, artigo 163 do Código Penal. E acerta uma pessoa, lesiona uma pessoa, artigo 129 do Código Penal. Só que o dolo era de dano, não era dolo de lesão corporal. Então, ele responde pela lesão culposa, porque faltou cuidado na prática da conduta. É aquilo que eu falei para vocês lá no crime culposo, quando a gente estudou. Faltou a inobservância do dever de cuidado objetivo na conduta. Se ele viu que uma pessoa ia passando próximo ao carro, não era momento dele lançar a pedra, né? Então, responderia por crime doloso. O resultado é diferente, é diverso, né? Esse termo diverso em direito penal sempre tem um sentido diferente. Então, o resultado é diferente do pretendido. Ele pretendia aqui, nessa hipótese, causar um dano ao ônibus. Então, ele atirou no ônibus para causar o dano. Somente um crime de dano, por algum motivo. E acertou uma pessoa que estava próxima. Então, ele responde pelo crime de lesão ou homicídio culposo, porque ele faltou com cuidado objetivo. Dependendo da situação, dependendo, não é o caso aqui, né? Mas dependendo da situação, pode caracterizar um dolo eventual. Digamos que ele atira, quer causar um dano no carro, digamos que ele tem o dolo de causar um dano no carro, e esse carro, ao parar no sinal, ele atira no vidro, com a intenção só de causar dano ao vidro do carro, mas acerta uma pessoa que está no banco traseiro. É o caso típico de dolo eventual, porque se ele observa que, mesmo o carro tendo o vidro escuro, é possível ter uma pessoa ali, ele faltou com cuidado, né? Ou seja, para ele era indiferente
se iria causar lesão a uma pessoa ou não, que é o que caracteriza o dolo eventual. É a indiferença da pessoa em relação ao resultado danoso. A pessoa, digamos assim, não se importa se o resultado vai ser causado a alguém ou não. Ok? Então, isso aqui é chamado na doutrina de aberratio criminis, erro no crime. O sujeito, no caso aqui, queria cometer um crime de homicídio, nessa hipótese aqui, e cometer um crime de dano. Aqui é a hipótese contrária, acho que eu não falei para vocês, né? O sujeito quer acertar aqui a policial e acerta o carro que está aqui próximo dela. Então ele responde por quê? Por tentativa de homicídio, que era o dolo. Sempre o dolo prevalece em caso de erro. Então o dolo dele era matar a policial. Ele erra e acerta no carro. Ele responde pelo crime de homicídio doloso. E em relação ao crime de dano que ele causou ao carro, ele não responde do ponto de vista criminal, porque o crime de dano, previsto no artigo 163 do Código Penal, não permite a forma culposa. Tá? Então ele não responde, ele vai responder só na esfera civil, né? Vai ter que reparar o dano, né, que causou. Mas na esfera criminal é um indiferente penal, porque não admite a forma culposa o crime de dano, só dolosa. Então ele responderia só pelo crime doloso contra a policial. Eu coloquei aqui, ó, responde nessa hipótese aqui, por tentativa de homicídio, né? Se ele não conseguiu matar. Se ele matou, responde pelo homicídio. Mas não responde pelo crime de dano, porque o crime de dano, que é o que foi causado ao automóvel, não admite a forma culposa. Nessa hipótese aqui, o sujeito queria acertar o ônibus, queria praticar o crime de dano. Mas, além do crime de dano, a bala resvelou e acertou uma pessoa. Responde pelo crime de dano, que era o dolo, e em relação à pessoa, digamos, a lesão que ele causou na pessoa, a lesão corporal, ele responde com a pena aumentada de 1/6 a 1/3, né? Que é o que diz o artigo 70 do Código Penal. Então, nessa hipótese aqui, ele responderia pelo crime de dano em concurso formal, de acordo com o artigo 70 do Código Penal. Vamos voltar lá rapidinho. Opa, cadê esse artigo 70? Aqui, ó. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, que é a nossa hipótese, pratica 2 ou mais crimes. Praticou um crime de dano e um crime de lesão corporal. Portanto, crimes diferentes. Aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis. Aí precisa ver, certamente é de lesão corporal. Ou somente uma delas se iguais, né? Se iguais, somente uma delas. No caso aqui, como foram crimes diferentes, um de dano e outro de lesão corporal, aplica a pena de lesão, que certamente é maior. Tá? Então, responderia pela lesão, mas aumentada de 1/6 até a metade. É assim que o Código Penal resolve essas hipóteses aqui, ó. Quando o sujeito causa 2 crimes. Aqui ele causou 2 danos também, só que o crime de dano aqui só admite a forma dolosa. Mas a forma dolosa ele só queria contra a policial. Aqui foi a forma culposa. Como o crime de dano só admite a forma dolosa, não é possível punir ele a título de culpa, porque não admite essa forma, né? Eu tenho outro exemplo aqui, resumindo aqui. Houve um erro na execução e lesou o bem jurídico diverso do pretendido, né? Bem jurídico diferente. Eu tenho outro exemplo, mas como vocês disseram que o áudio não está saindo, eu não vou... Deixa eu só trocar aqui o áudio aqui, eu vou tirar do meu fone e vou deixar no computador para ver se vai. Se for, a gente faz assim e resolve. Deixa eu ver aqui no Speak. Vamos ver se vai agora. Tá indo o áudio ou não agora? Mas
Deixa eu ver se eu... Aqui não, professor. Não, né? Eu vou mostrar só a imagem, vocês vão entender só pela imagem. Isso aqui é fácil de entender, só pela imagem. Tem o link, não, professor? Não tem, não coloquei aqui, ó. Mas é mesmo no link, deixa eu, dá para ampliar assim, deixa eu colocar no link, mas o áudio vocês não vão ver, quer ver? Mas vocês vão ver ele de forma ampliada, isso é possível. Peraí, aqui vai ampliar. Repetindo. É engraçado isso. Acho que tem mais uma repetição. Não acabou. Mas é engraçado, né? A situação, né? Vamos ver mais uma vez. Aí é o seguinte, gente. Isso aí aconteceu na China, né? Eu fui investigar esse vídeo, realmente aconteceu na China. É o seguinte, esses dois sujeitos, eles queriam furtar um carro que estava no estacionamento aí de um prédio. E o que acontece? O sujeito lançou a pedra e acertou na cabeça do comparsa, né? Causando aí, não sei, aí eu não sei se causou a morte. Vamos supor que causou a lesão corporal. Ele responderia pelo crime de lesão corporal, culposa, né? Ele queria praticar o quê? Um crime de dano, né? Ele queria quebrar o vidro do carro para furtar. Ele queria praticar um crime de dano e também um crime contra o patrimônio. Mas inicialmente o crime de dano, ele queria quebrar a vidraça do carro, né? Essa era a intenção dele. E ele, desastrado, acertou o amigo. Ele responde pela lesão que causou ao comparsa e, em relação ao carro, ele não responde porque o crime de dano não admite a forma culposa. Entenderam, gente, aí a lógica do resultado diverso do pretendido e do erro de execução? Tudo certo? Então, gente, vamos encerrar por aqui hoje. Eu vou fazer agora a frequência de vocês e na próxima aula a gente continua já com deixa eu ver qual é o assunto da próxima aula. Livramento condicional e ação penal. Vamos ver esse assunto da próxima aula, né? Professor, Pois não. aproveitando essa situação que o senhor mostrou no vídeo aí, se, por exemplo, eles causassem o dano no vidro, né? Mas, no caso, para furtar o veículo mesmo, né, levar o veículo embora. No caso, eles responderam pelos dois crimes ou o crime de furto, né? Do furto do carro absorveria o crime de dano, no caso? Absolveria, exatamente. É o princípio da absorção, né? O crime maior Entendi. absorve o menor, né? Seria absolvido, sim, Sim. sem dúvida, né? Entendi. Essa aí seria absolvida. Então, gente, basicamente é isso. Vocês dêem uma olhada no vídeo. Eu acho que os vídeos de vocês, ou eu mandei esse final de semana, deixa eu só ver. Ah, mandei sim, já tá aqui todos eles. Eu tô vendo aqui, né? Já mandei sim. Perfeito. Já mandei. Eu vou mandar mais esse, talvez hoje ainda ou amanhã. E aí vocês vão estudando, que eu estou querendo fazer uma prova com vocês daqui 15 dias sobre esse conteúdo que nós vimos. Ok? A gente podia marcar logo, né? Deixa eu parar aqui a gravação, porque isso aí já nos